Olá, amigões, meu nome é Anderson, mas você pode me chamar de Neno. E hoje a gente vai dar uma olhada no Camel Up, o jogo de Stefan Bogen, da editora Masquioca, aqui, trazido para o Brasil pela Conclave Jogos. Ele é o ganhador do Spiel de Jahres 2014, ok? Como jogo do ano na categoria Família. Okay? Essa versão aqui trazida pela Conclave, ela vem com as regras em espanhol e em português de Portugal, ok? E a lateral da caixa aqui e o verso da caixa. Melhor assim? E agora vamos ver o que tem dentro da caixa. Antes, quero mostrar para vocês, a arte da capa também está no verso do tabuleiro do jogo. Okay? Eu acho muito bacana quando o verso do tabuleiro é usado para alguma arte. Eu acho que o Terra Mística também tem isso. Alguns outros poucos jogos têm essa ideia. Muito bacana. E o Camel Up é um jogo de corrida de camelos, onde, terremoto, onde os jogadores são apostadores. Okay? Então você não vai ter um camelo da sua cor, mas você vai apostar em alguns dos 5 camelos, né? Ou no amarelo, ou no branco, ok? Laranja, está vendo as cores lá no fundo, né? O azul e o último deles, o verde, tá bom? A miniatura é bem grande, tá? Eles são, vou mostrar aqui em relação à mão aqui, ó. É uma miniatura sem miséria, tá bom? E todos de madeira. O Camel Up acabou sendo bastante comentado porque ele disputou a final lá do prêmio de melhor jogo do ano com o Splendor. E ele ganhou, né, na categoria família. E ficou toda aquela celeuma, tal, não, que o Splendor é melhor, deveria ter ganho, que o Camel Up não é um jogo estratégico, não, é um jogo família, tá bom? Deixa eu explicar o contexto com que eu comprei esse jogo, que talvez ajude a dar alguma dica para saber se ele é para o seu grupo ou não. Eu tenho um grupo de jogadores que jogam jogos mais pesados, tal, jogos mais euro, e um outro grupo de jogadores que são, na sua maioria, o pessoal da minha família, que jogam jogos mais leves, são jogadores casuais. E a minha coleção para essa turma estava muito restrita, então a galera ficava muito no Dixit, Avalon. Avalon, Dixit, Dixit, Avalon. Então, para dar mais opções, eu comprei alguns jogos, e entre eles o Camel Up. E de antemão, eu digo que esse jogo fez um baita sucesso aqui com a galera, tá bom? Eu e a minha filha, por exemplo, a gente jogou mais ou menos na primeira vez que a gente pegou o jogo, eu peguei na sexta-feira, numa sexta-noite mesmo a gente jogou. Eu acho que a gente deve ter jogado umas 10, 15 partidas direto desse aqui. E ela jogando assim, minha filha tem 11 anos, né? A Júlia, a Juju, ela jogando com a plenitude da estratégia que o jogo fornece. Não é uma estratégia profunda, não é um grande exercício mental, mas ele se paga, ao meu ver. Enfim, vamos deixar para comentar um pouquinho nas conclusões e vamos saber como é que se joga esse jogo. Você tem basicamente 2 tipos de aposta aqui, tá bom? Então, a trilha onde os seus camelos vão
vão competir é essa trilha aqui, ó, que tem uma numeração, né? 4, 5, 6, 8, 9, tá ao contrário aqui, né? 10, o 11 está aqui, o 12, e acaba aqui nessa linha de chegada. Você vai fazer dois tipos de aposta. A primeira aposta é a aposta em quem vai ganhar a rodada, ok? Para você fazer a aposta na rodada, a gente vai colocar aqui, ó, algumas fichas, as placas assim, ó, nesse tipo aqui. E delas você vai, à medida que vai escolhendo essas plaquinhas, você vai apostando em qual camelo vai ganhar a rodada, ok? Deixa eu organizar ali rapidinho. Então elas ficam nessa disposição, ok? E num determinado momento você vai poder apostar no camelo que você acha que vai ganhar essa rodada. Depois eu vou explicar como é que fecha a rodada, ok? Que no jogo aqui é chamado de perna, né? Se você pega essa placa aqui, você vai ganhar 5 pontos se o seu camelo chegar em primeiro lugar. 5 pontos não, 5 moedas, desculpa. Você vai ganhar uma moeda se o seu camelo chegar em segundo, e você vai ter que pagar uma moeda se ele chegar em terceiro, quarto ou em último na rodada, ok? À medida que você vai apostando, vai demorando para apostar, o ganho é menor. Esse você vai ganhar 3 moedas para ele estar em primeiro, e aqui é igual, sempre igual. Uma moeda se ele ficar em segundo, paga uma moeda se ele ficar em terceiro, quarto ou em quinto. E se você deixar para apostar por último, você ganha 2 moedas se ele ficar em primeiro, e aqui na direita igual. Todas as plaquetas são iguais, o que muda é a cor da plaqueta, que vai indicar a cor do camelo que você está apostando, tá bom? Depois que a gente for ver as ações, eu explico com mais calma, só quero que você entenda primeiro o objetivo do jogo, lógico. O objetivo do jogo, por falar nisso, ganha o jogo quem tiver mais dinheiro, tá bom? Então essa aposta aqui, o timing da aposta é essencial, a gente vai descobrir depois como que você percebe esse time. A outra aposta é a aposta em quem vai cruzar a linha de chegada, ou seja, o camelo que vai ganhar o jogo. E, aqui à esquerda, e o camelo que vai perder, aqui. Vamos dar uma olhada com mais calma. Desse lado esquerdo do tabuleiro você tem o camelo aqui numa espécie de pódio, né, sendo festejado pelos sheiks árabes. Vamos dar uma olhada aqui, mais de perto, nessa arte aqui, ó. Bacana, né? Sendo fotografado e tudo mais. E à esquerda aqui a gente tem um camelo cansado, né? Aqui no seu curral de camelos, indicando aqui a aposta do camelo perdedor, que ele ficou em último. Vamos dar uma olhada aqui na arte. Bem bacana, né? Olha só. E aqui é simples também, né? No começo do jogo você vai escolher um personagem. Então a gente tem 8 personagens, né? Vou colocar tudo aqui. Esses são os 8 personagens, porque o jogo pode ser jogado de 2 a 8 jogadores. É gente pra caramba. E você vai escolher um desses personagens, ok? E todos eles têm as mesmas cartas, né? Que são as cartas de camelo, né? Uma artezinha aqui, com a figura do seu personagem, tá bom? Amarelo, branco, verde, azul e o laranja. Em determinado momento do jogo, você vai poder apostar em qual camelo você acha que vai ganhar o jogo ou em qual camelo você acha que vai perder o jogo. Sempre que você for apostar, você vai colocar com a face
para baixo, tá bom? Com a face para baixo aqui, ok? Então a gente vai dar um zoom aqui de novo para... Você viu que o zoom aqui é aproximar o tabuleiro, né? Para a gente ver a questão dos ganhos, né? Se você for o primeiro a apostar no camelo vencedor e você acertar, você ganha 8 moedas. É bastante moeda, tá bom? Se você for o segundo a apostar no camelo vencedor, 5. Se for o terceiro, 3. Se for o quarto, 2. Se você for o quinto, você ganha 1 moeda. Se você não acertar, né, apostar e ele não for o ganhador, você paga 1 moeda, ok? E a mesma coisa para o camelo perdedor. Se você for o primeiro, 8, segundo 5, 3, 2, 1, e caso você erre o camelo perdedor, você vai ter que pagar 1 moeda, ok? Então, a gente já está sabendo qual que é o objetivo do jogo e quais são os 2 tipos de aposta que você faz. Esse daqui é o coração do jogo. Agora a gente vai ver as ações. Entre elas está você apostar no vencedor da rodada e você apostar no vencedor do jogo, tá bom? Como eu falei das moedas, né? Você tem as moedas de 1 Egyptian Pound, se eu não me engano, o nome que eles dão às moedas, as de 5, ok? Você também tem um dinheirinho aqui de 10, ele é pequeno, mas é o mesmo material da carta. E você também tem o de 20, tá bom? E antes de explicar as ações, eu vou explicar sobre o movimento dos camelos. Eles se movimentam em função da rolagem desses dados aqui. E o jogo traz um mecanismo bem excêntrico, diferente, né, para você rolar os dados, que é essa pirâmide aqui, né, que no manual vem como que você vai montar, um passo a passo aqui da montagem da pirâmide, tá bom? Acho que tem até um vídeo na net aí, no YouTube, de um canal mostrando como é que se monta a pirâmide. E toda vez que você for rodar o dado, né, ela tem um mecanismo, você aperta aqui, lógico, você põe os dados aqui, ó. Os dados estão lá dentro, tá vendo lá? E você vai colocar o contrário aqui, ó. Vai mexer, apoiar sempre vai fazer esse movimento, né? Você vai até escutar o barulho do dado caindo, e você puxa isso daqui para cima, e esse daqui vai ser o movimento, vai ser a posição inicial do camelo laranja, tá bom? O jogo fala que você não precisa fazer isso no começo, né? Mas, olha, isso é um fato já bacana. O branco vai andar 3, né? Então, 1, 2, ele vai em cima do camelo laranja. Isso quer dizer que, para efeito de desempate, o branco está em primeiro agora e o laranja está em segundo, tá bom? Vamos ver o resto da galera aqui. Opa. O verde no 2, tá bom? O azul no 3, e agora ele passa aqui acima do... Vou ter que afastar um pouquinho aqui. Ele está acima do branco, ou seja, ele está em primeiro aqui, né? E por último, o amarelo saiu 3, olha que bacana. Então esse aqui, ó, é o início do jogo, né? Em primeiro está o amarelo, em segundo está o azul, em terceiro está o branco, em quarto está o laranja
E por último vem o nosso amiguinho verde. Então vamos falar de uma primeira ação, que é a ação mais óbvia, que é a ação de rolar um dado. Então você vai fazer todo esse mecanismo. Opa, o dado amarelo. Você vai colocar os dados aqui dentro e você vai fazer aquele movimento e tirar um dado. Então o verde andou 2. Bom, vamos supor que a gente vai deixar aqui a anotação do verde aqui, tá bom? Vamos supor que um outro jogador, ele também resolva rolar os dados. Então ele vai lá, ele põe um outro dado e o branco andou 1. O branco, quando ele for andar, ele carrega todos os outros camelos que estão acima da corcunda dele aqui, tá bom? E ele vai ficar em cima do camelo verde, ok? Então agora, em ordem, amarelo em primeiro, azul, branco, depois o verde e por último o laranja, ok? Quanto ao movimento dos camelos, faltou falar só uma coisa. Aqui no meio, ó, você vai ter essas cartas aqui, essas fichas, que elas valem uma moeda. Toda vez que o jogador for rolar o dado, bom, elas têm algumas artes diferentes aqui, né? Cada uma tem uma arte diferente. Bom, bacana essa aqui, né? Cada vez que o jogador rola o dado, ele ganha uma fichinha dessa que ao final da rodada ele vai trocar por uma moeda, tá bom? Então eu já vou deixar aqui pro meu jogador. Aqui, ó. Isso. Uma outra ação que você tem, que também é um outro componente que você recebe no começo do jogo, além do seu kit de cartas aqui, do seu personagem, é uma ficha, né? Onde ela tem dois lados, né? Vou procurar do meu... Aqui, ó. Essa aqui é a ficha do meu jogador, tem o rostinho dele aqui. Você tem um lado de deserto e você tem um lado de oásis. Bom, você pode colocar essa ficha como uma ação. Você pode colocar essa ficha em algum lugar que não tenha camelo. Se ele cair no oásis, ele anda 1 à frente. Se ele cair aqui no deserto, ele volta 1. E aqui a gente acaba explicando o último detalhe que faltou falar sobre a movimentação dos camelos. Vamos supor que você coloque essa ficha aqui, ó. Então essa foi a ação da rodada. E um outro jogador, ele vai rodar o dado, tá bom? Opa, saiu aqui. Então é o azul anda 3. Para efeito de exemplo, eu vou usar o azul andando 1, tá bom? Então o azul, ele vai andar 1. Quando ele cair aqui, imediatamente, porque a plaquetinha foi eu que coloquei, eu ganho uma moeda, tá bom? Aqui, né? E quando ele volta, se tiver outros camelos na casa onde ele vai voltar, ele volta por baixo desses camelos, ok? Então uma simples rodada fez alterar toda a sequência aí de camelos. Caso o laranja tirasse 2, ele faria 1, 2, e aí ele viria para baixo de todos. A mesma situação, se você tem algo assim, ó, se ele avança, ele vai em cima. Então, imaginando que o mesmo azul tirasse 1, eu ia ganhar a minha moedinha, e ele vem, ele vem acima
dos camelos que estão na casa da frente dele aqui. Ok? Então vamos lá. A gente já viu duas ações, né? Rolar os dados. Aí você ganha uma ficha que vale uma moeda. E a gente tem também colocar a sua fichinha de oásis ou deserto. Tá bom? E vamos imaginar que você está nessa situação aqui para a gente analisar uma outra ação, que é a aposta no camelo vencedor da rodada. Então, é a minha vez de jogar, ok? E o camelo branco já se moveu, ele não mexe mais. O camelo verde já se moveu, ele não mexe mais. E o camelo azul também não. Só falta o camelo amarelo e o laranja. E eu acredito que eu posso apostar nessa rodada aqui, ó. E aqui vem a análise bacana do jogo. O que pode acontecer? Se o amarelo tirar 1, o branco vai ganhar. Se o amarelo tirar 2, o verde vai estar acima. Ok? Sendo que se eu apostar com o branco, se eu apostar que o branco vai ganhar e o amarelo tirar 2, ele fica em terceiro. Então eu nem ganho a pontuação de segundo. Vamos dar uma olhada aqui? Se eu pegar essa placa de apostas, ele em segundo eu ganho uma moeda, em terceiro para baixo eu pago uma moeda. Então, existe a possibilidade ainda do amarelo tirar 3. 1, 2, 3, ele ficaria, e o branco ficaria em terceiro. Então, de três possibilidades, em 2, o verde fica em primeiro, né? Então, seria óbvio apostar no verde, né? Nem tanto. Por quê? Se o laranja sair o dado antes do amarelo, se ele tirar 1, ele vem para cá. E depois o amarelo vai levar ele para a vitória. Ou não, né? Se o amarelo tirar 1, ele fica aqui nessa esquininha aqui. Se o laranja tirar 2, ele também vem para cá. E se o laranja tirar 3, ele vem para cá. E aí, o que iria alterar o segundo lugar, caso o amarelo trouxesse o verde para cá. Só que a gente está num jogo, por exemplo, de 5 jogadores, como eu joguei no último sábado, e eu sei que se eu não apostar agora, quando a rodada voltar em mim, tem grande chance das coisas já estarem resolvidas e já pegarem as plaquetas de maior valor. Então, por probabilidade aqui, eu vou imaginar que o verde vai ganhar, tá bom? Apesar da chance do laranja ganhar também ser bem significativa, tá? Ele precisa de uma combinação, né? Ele não pode tirar 3 e o amarelo não pode tirar 1, ok? E ele tem que sair antes do dado amarelo. O amarelo não, ele só precisa tirar 2 ou 3. Então eu vou apostar, lógico, o amarelo levando o verde, tá bom? Eu vou apostar que o verde vai ganhar essa rodada antes da turma pegue essa plaquetinha com 5 moedas. Vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Ao vivo, hein? Ao vivo e a cores. O laranja andou 3. 1, 2, 3. E agora eu preciso que o amarelo tire 2 ou 3 para o verde ganhar. Uma outra rodada, um outro jogador rodou o dado, ok? E saiu 1. Tudo que eu não queria.
Então, o que acontece? Eu vou ganhar uma moeda, porque o verde ficou em segundo. Caso a rodada, por opções dos outros jogadores de não rodar o dado e fazerem apostas ou colocarem as fichas, enfim, outras apostas, a rodada chegou em mim de novo, né? E eu percebo que, devido à rolagem dos dados, a chance do branco ganhar é muito pequena. Então, vamos colocar o exemplo de novo aqui. Então, vamos imaginar que, pela opção dos outros jogadores usarem outras ações, saiu o dado amarelo 1, ok? E chegou até mim o dado laranja não foi rodado ainda, ok? Então a gente tem essa situação aqui. A gente sabe que o que pode acontecer é o laranja chegar em segundo. Bom, o que seria péssimo para mim, já que eu teria que pagar uma moeda, né? Mas eu sei que o branco já vai ganhar essa rodada, então eu posso também, voltando a rodada para mim, apostar no branco. Okay? Imaginando que já alguém apostou no branco, eu pego esse aqui, vou ganhar menos pela vitória do branco, mas pelo menos vamos diminuir um pouquinho o que eu perdi com o verde. Vamos ver o que vai acontecer com o laranja? O laranja andou 1. Eu vou ganhar mais uma moeda porque ele parou no meu tile aqui. E mais um, ele vem para cá. Tá bom? Então essa foi uma outra configuração de final de rodada com as apostas. Imaginando aqui uma outra situação, tá bom? O branco, ele está a uma casinha da vitória, o laranja está em segundo, o azul em terceiro, o amarelo em quarto e em último aqui o verde. Tá bom? Sendo que o azul e o amarelo já andaram. E eu quero fazer uma aposta em quem vai ganhar, ok? O que pode acontecer? O branco ele pode ganhar aqui porque ele não rodou ainda e acabar o jogo. Mas se o azul ou o laranja tirarem 2 ou 3, o azul não, desculpa, o azul já rodou. Se o laranja tirar 2 ou 3, ele passa na frente do branco. Só que, se ele tirar 3, ele passa o branco, e o branco depois pode passá-lo ou ficar em cima dele. Tá bom? Se ele, vamos imaginar aqui que ele tire 3 e o branco tire 1. Esse jogo não vai acabar nessa rodada, mas certamente o branco tem grandes chances de ganhar a partida. Grandes chances, mas não está nada definido ainda, porque o azul, né, numa outra rodada, pode tirar 3 e ganhar. Ok? Então vamos voltar para cá. Mas eu vou acreditar que o branco ele vai terminar esse jogo em primeiro e eu vou apostar lá no ganhador. E aqui atrás a mesma coisa, o amarelo já rodou, o verde não. Quanto antes você apostar, mais grana você vai ter. Então eu vou apostar no verde. Com que risco eu vou apostar no verde? Do verde tirar 3 e ficar em cima desse cara. Ok? E aí, quem está em último agora é o amarelo. Se o branco ganhar a corrida agora, eu vou ter que pagar em vez de ganhar. Mas eu vou apostar no verde. Bom, opa! Vou apostar no verde. Vamos ver o que dá. Vamos lá, só para ver o que queria rolar. Olha só, o verde andou 3, tá bom? Ou seja, se o branco ganhar agora,
eu já perco ali quem foi o último colocado. Um detalhe importante, imaginando que não acabe o jogo agora, tá bom? Nessa rodada, eu posso pegar as minhas apostas aqui e apostar em outro camelo. Então eu vou apostar que o amarelo vai ser o último, porque agora ele está em último. Mas, geralmente, quando você corrige essas apostas, né, além de você ter que pagar a moeda pelo erro, outras pessoas apostaram antes de você. Mas eu posso apostar em mais de um camelo ali. Vamos lá então, né? Vamos ver. Falta o laranja e o branco. O laranja anda 1. E agora o branco, vamos ver se ele vai acabar ou não. Né? De 3 resultados, ele precisa de 2. O branco tirou 3 e acabou o jogo. Como eu apostei no branco aqui, eu ganharia 8 moedas, ok? Como eu apostei no verde aqui, eu vou ter que pagar uma moeda. Sempre que você erra, você paga naquela configuração de final de jogo. E se você acertar, dependendo de quando você acertou, a gente vê aquela escalinha que a gente viu no começo do review, para você ganhar as suas moedas. Deu para perceber nesses dois exemplos aí as camadas de estratégia e possibilidades que você vai ter, não é verdade? É um jogo de dados, então ele vai depender muito da sorte e do que vai sair no dado, tá bom? Uma outra sugestão que acontece muito, vou tentar trazer para cá para a gente dar uma olhada, ó. Seria essa daqui, né? Então eu apostei no verde para ser último, ele não está em último. Então eu posso usar o meu tile não só para ganhar grana, mas para corrigir alguma posição que eu queira que volte ou eu queira que avance mais, ou seja, avançar aquele que eu estou apostando que vai ganhar e atrasar quem estou apostando que vai perder. Então eu ponho esse tile aqui, ó, tá bom? Imaginando que numa rolada de dados você tire 1 no verde, o verde vem aqui, você ganha uma moeda e ele vem para baixo aqui, ó, e agora está em último, tá bom? Então você pode, o pessoal que começa a jogar usa pouco isso daqui, mas ele é muito útil. Na verdade, se você quer ganhar bastante grana com ele, bastante são 2 ou 3 moedas, assim já está ganhando muita moeda. Você põe logo na sua primeira ação. Se não, você pode guardar para você corrigir alguma coisa que não está andando muito bem no final do jogo, tá bom? Naquela situação que a gente estava antes, né? Eu tinha muito interesse que o branco ganhasse e terminasse o jogo logo. Então eu poderia colocar o meu oásis aqui, ó. Se o branco porventura tirasse 1, eu ia ganhar uma moeda e o branco ia ganhar o jogo e eu ia ganhar mais 8 moedas da minha aposta no camelo branco. Aqui, ok? Então esse daqui é o Camel Up. E a gente aqui acabou, de tanto jogar ele, a gente acabou criando 2 regrinhas da casa aqui, que eu vou sugerir para vocês. Tem pessoas que usam, tem pessoas que não gostam, né, de usar, mas enfim, fiquem à vontade aí. São 2 regras muito simples, né? Uma que vai dar mais previsibilidade e controle. Previsibilidade eu nem diria, né? Porque como é um jogo de dados, então tem o fator imprevisível, tem o fator aleatório, né? O que a gente combinou aqui é o seguinte: quando rolar um 3, você escolhe se o camelo que rolou, no caso o branco aqui, ele vai andar 1 ou ele vai andar 2. Ok? Então o camelo no jogo nunca vai andar 3, com uma exceção,
que é a colocação da posição inicial do camelo. Então, na posição inicial do camelo, ele pode sim ocupar a posição 1, né, 2 ou 3. Mas só no início. Depois, as outras rolagens, sempre que tirar 3, você escolhe entre ele andar 1 ou ele andar 2. Os camelos ficam mais próximos, né? Porque eles não vão... se ele tira 2 vezes o 3 em 2 rodadas, ele vai andar 6 casas. É bastante coisa, né? Já desgarra bem. Agora não. Agora você vai escolher entre 1 ou 2. Eles ficam bem próximos ali. Esse tilezinho ganha muito uso, né? Ganha muita importância no jogo, né? Porque ele vai... Esse 1 agora que ele vai atrasar ou que ele vai adiantar faz muita diferença, né? E o jogo ficou bem mais bacana, assim, com o que a gente jogou. O pessoal curtiu bastante. Uma outra ação, né, aí no caso adicionando uma ação, é você passar. Você passar e não fazer nenhuma ação. Mas para você passar e não fazer nenhuma ação, você tem que pagar 2 moedas. Tá bom? O que a gente reparou? Num jogo para poucas pessoas, isso funciona. Então, para 3, talvez 4 pessoas. Porque quando você passa, você conta se tem possibilidade do jogo voltar para você de novo, né? Ou se quando chegar para você, ele vai estar tudo decidido, tudo apostado, e você vai ficar só com as piores apostas. Num jogo para muita pessoa, você sabe que é capaz que você jogue uma vez e as coisas já se resolvam. De 5, 6 pessoas. Então, para jogo para muita pessoa, isso não funcionou. Não é que deu errado, é que não foi utilizado. Um jogo para menos pessoas, ele foi bem mais utilizado, mas 2 moedas é relativamente caro, né? E por que você pode fazer isso? Toda vez que você rola o dado, apesar de você ganhar uma moeda, você dá a possibilidade para o jogador da frente ter um panorama melhor para ele fazer as apostas, né? Então, você rola o dado ali e sai um azul, todo mundo já pode apostar que o azul perdeu essa rodada porque ele não vai se movimentar mais. Entendeu? Então, tudo isso tem que ser calibrado e balanceado. Quando você... quando inicia-se uma nova rodada, né, são pagos os dividendos que o pessoal ganhou naquela rodada, devolvem-se as placas de moeda por rolagem de dado e devolvem-se as placas de aposta, tá bom? Que essa de 5 vem aqui, e essa outra de 5 vem aqui, e a gente começa uma nova rodada com os dados, né, que foram todos tirados, sendo devolvidos aqui para nossa engenhoca, a nossa pirâmide. Bom, e vamos às conclusões. O que eu achei do jogo? Quando você vai analisar o jogo, eu não acho interessante você comparar. Tenho dificuldade de ficar comparando o jogo, dizer se o jogo é bom, se o jogo é ruim, em função de comparação. Se o jogo ele foi um jogo premiado, eu digo até mais, se ele está, sei lá, entre os 100 melhores jogos do ranking lá do BGG, é porque o jogo é bom. Não tem jogo ruim ali naqueles 100. Se o jogo é premiado, como é o Camel Up, né, então, mais ainda. Então, se ele é um jogo premiado, com certeza ele é um jogo bom, né? O prêmiozinho aqui, ó, tá bom? Então, o que vai dizer
Isso daí é uma outra pergunta. Uma pergunta é: o jogo é bom ou não? A outra pergunta é: esse jogo aqui, ele é para mim e para o meu grupo ou não? São perguntas diferentes que às vezes o pessoal, na análise, mistura as duas coisas. Então o jogo pode ser muito bom, mas só que ele não é para o seu grupo, porque o seu grupo ele é muito hardcore, é um pessoal muito gamer, só gosta de euro bem pesado. Então esse não é o jogo para o seu grupo. Mas se você tem um grupo casual, de 4, 5 jogadores, eu acho que 8 jogadores é bem pesado para esse jogo. Eu não sei como que ficaria. O controle ia ficar muito complicado. Ou seja, você tem o risco de você jogar e você começar colocando essa plaqueta aqui e quando chegar em você já rolaram todos os dados. Tá bom? Tá certo que quanto mais você entende a estratégia do jogo, menos você tenta rolar o dado. Você evita rolar o dado para não dar condições do outro apostar. A não ser no começo, né, em que você rola o dado e você acaba ganhando uma moeda por isso. Tá bom? Então o jogo é muito bom. E como todo jogo família, tem o fator aleatório, mas ele é muito divertido, tem muita reviravolta. Mas eu gosto de ter o controle de tudo, saber exatamente que as minhas ações serão devidamente recompensadas em função da minha estratégia, sou o capitão da minha alma, enfim. Se você quer isso 100% no jogo, então esse não é o perfil de jogo para você, tá bom? Então é isso aí. Esse daí foi o Camel Up. Espero que você tenha gostado, tá bom? Eu sou o Anderson, mas você pode me chamar de Neno. E você está no Games on the Table. Um abraço.